Imagine isso. Você está lá, deitado, tranquilo, prestes a dormir, quando do nada, seu corpo dá aquele solavanco estranho, uma sensação de que você está caindo no vazio e você acorda assustado. Pois é, isso não é só com você. Na verdade, esse é só um dos inúmeros mistérios bizarros que o nosso corpo faz. E nem sempre a gente entende o porquê. E olha, se você acha que conhece bem o próprio corpo, se prepare, porque o que você vai descobrir hoje é simplesmente absurdo. Algumas dessas curiosidades são tão inacreditáveis que a própria ciência fica de boca aberta. Então, já chega junto. Se inscreve no canal, deixa aquele like poderoso, ativa o sininho para não perder nenhuma curiosidade bizarra como essa e compartilha com aquele amigo curioso que vai ficar de queixo caído. E, te garanto, o fato número 1 vai fazer sua cabeça simplesmente explodir. O corpo humano é uma máquina simplesmente perfeita, mas ao mesmo tempo assustadoramente esquisita. São bilhões de células, impulsos elétricos, reações químicas e processos que acontecem dentro de você, sem que você perceba. E, sério, quando você descobrir algumas dessas coisas, vai começar a olhar para o seu próprio corpo de outro jeito. Então, bora para nossa lista dos 10 fatos mais absurdos sobre o corpo humano, que a ciência quase escondeu de você. Sabe aquele dia que você não fez absolutamente nada? Só ficou jogado no sofá, rolando o feed do celular, sem nem levantar para beber água, e mesmo assim, no final do dia, tá cansado? Pois é, seu cérebro é o grande culpado disso. Mesmo em repouso, ele consome cerca de 20% de toda a energia do seu corpo. É como se fosse uma máquina ligada 24 horas, processando informações, controlando funções vitais, interpretando o ambiente, até enquanto você dorme. E tem mais: um simples pensamento, uma lembrança ou até imaginar uma situação gera impulsos elétricos capazes de acender uma lâmpada de LED pequena. Imagina o quanto de energia você está gastando só de pensar. Acredite se quiser, o ácido do seu estômago é tão forte que seria capaz de corroer metais como zinco ou ferro. E a única coisa que impede que você se autodestrua é uma camada de muco super resistente que reveste as paredes do estômago. Mas sabe o que é mais insano? Essa camada se renova completamente a cada 3 ou 4 dias, porque se não fosse assim, você simplesmente começaria a se digerir por dentro. Seu próprio corpo luta, o tempo inteiro, contra ele mesmo. Surreal, né? Por mais frágil que a gente pareça, nossos ossos são verdadeiras estruturas de engenharia avançada. Para você ter ideia, um pedaço de osso do tamanho de um cubo de açúcar é capaz de suportar até 5 vezes mais peso do que um pedaço de aço do mesmo tamanho. E o mais incrível, mesmo com essa resistência absurda, os ossos são leves. Eles representam só 15% do peso total do seu corpo. Ou seja, você carrega uma verdadeira armadura interna sem nem perceber. Se prepare, porque isso vai te deixar desconfortável. Ao longo da sua vida inteira, você produz saliva suficiente para encher nada menos que 2 piscinas olímpicas. Sim, você ouviu certo, e não para por aí. Só hoje, enquanto você me ouve, seu corpo já produziu mais de 1,5 litro de saliva. Mas calma, ela não está aí à toa. Ela é essencial para a digestão, para proteger seus dentes, para lubrificar a boca e até para você conseguir
falar. Sim, isso é real. Toda vez que a luz entra nos seus olhos, ela forma uma imagem completamente invertida na sua retina. Quem faz o trabalho de desvirar tudo é seu cérebro. Ele processa essa imagem de cabeça para baixo e corrige para você enxergar do jeito certo. E tem mais. Existem experimentos em que pessoas usaram óculos que deixam tudo de cabeça para baixo. E, após alguns dias, o cérebro simplesmente se adapta e você volta a enxergar como se estivesse normal. É ou não é uma máquina bizarra e perfeita? Por mais estranho que pareça, é verdade. O corpo humano emite luz. Isso se chama bioluminescência. Só que é uma luz tão fraca, mas tão fraca, que os nossos olhos não são capazes de perceber. Ela é cerca de 1000 vezes mais fraca que o limite que nossos olhos conseguem enxergar. Esse brilho acontece por causa de reações químicas nas células, principalmente quando as mitocôndrias quebram moléculas para gerar energia. Ou seja, você é, literalmente, uma lâmpada invisível ambulante. Sabe aquela lembrança da sua infância? Aquela história que você jura que aconteceu exatamente daquele jeito? Então, talvez ela não seja tão real assim. O cérebro tem uma capacidade assustadora de preencher lacunas da memória com imaginação. Na verdade, mais de 50% das nossas memórias mais antigas são, na prática, distorcidas ou até completamente falsas. E o mais assustador, você nunca vai saber quais são reais e quais são fabricadas. Se prepare, porque isso pode te deixar desconfortável para valer. Seu corpo carrega cerca de 39 trilhões de bactérias. Sim, trilhões. Isso significa que, tecnicamente, você tem mais células de bactérias do que células humanas. E mais, o DNA desses micróbios supera em quantidade o seu próprio DNA humano. Ou seja, você é, na verdade, uma colônia ambulante, um verdadeiro ecossistema vivo, onde essas bactérias trabalham para você viver bem. Se alguém te perguntasse qual o tamanho dos seus pulmões, provavelmente você responderia algo pequeno, certo? Mas prepare-se. Se a gente esticasse todos os seus alvéolos pulmonares, eles teriam uma área equivalente a uma quadra de tênis inteira. Isso é absolutamente essencial, porque é essa superfície gigantesca que permite a troca rápida de oxigênio e gás carbônico, mantendo você vivo a cada respiração. E sim, tudo isso cabe compactado dentro do seu peito. Impressionante, né? Seu corpo se regenera o tempo todo. A cada segundo, milhões de células morrem e outras milhões estão nascendo. Na prática, isso significa que a cada 7 anos, praticamente todas as células do seu corpo já foram completamente substituídas. Ou seja, biologicamente falando, você não é mais a mesma pessoa de 7 anos atrás. Mas tem um detalhe bizarro. Nem todas as células seguem essa regra. As células do cérebro, do músculo cardíaco e dos olhos, por exemplo, têm uma renovação extremamente lenta, ou quase nenhuma. Por isso, danos nessas áreas são tão difíceis de reparar. Você é, literalmente, uma obra em constante construção, sem nem perceber. E aí, qual desses fatos te deixou mais de queixo caído? Me conta aqui nos comentários, porque sério, eu tô muito curioso para saber. E olha,
Se você curte esse tipo de curiosidade insana, não sai daqui não. Já clica nesse vídeo que está aparecendo na sua tela agora, onde eu te conto os maiores mistérios que a ciência ainda não conseguiu explicar. Sério, você vai pirar com o que tem lá. Não esquece de se inscrever no canal, deixar seu like e ativar o sininho, porque aqui você sempre vai descobrir coisas que ninguém te contou sobre o mundo e sobre você. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu e até lá!